Olá, seja muito bem-vindo a essa edição especial do Conexão Rural. Estamos aqui em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, para conferir de perto um tipo de consórcio para ILP que vem sendo pesquisado pela Embrapa Agropecuária Oeste. Um consórcio que pode ser uma alternativa aí para regiões de pouca chuva, para aquele produtor, que tem a soja plantada mais tardiamente e também para aquele produtor que prefere aí ou busca, um capim mais cedo. Você é o nosso convidado a conhecer a história da Estância Rosa Branca, uma das primeiras propriedades a comprovar na prática o uso desse consórcio aqui, na região de Mato Grosso do Sul. Bora lá conhecer? E para conhecer de perto, esse experimento que foi realizado aqui na Estância Rosa Branca, que fica em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, eu vim aqui acompanhar todo o trabalho que foi desenvolvido. Aqui ao meu lado está o Carlos, um dos sócios da propriedade, e também o pesquisador Luiz Zago, da Embrapa Agropecuária Oeste. Muito obrigada, pessoal, pela recepção, por receber a nossa equipe aqui, viu? Satisfação. Obrigada. Bom, a propriedade tem 1.500 hectares, Carlos? Eu queria que você contasse para a gente, começando, como foi o momento, que a propriedade viu a necessidade de entrar na integração lavoura-pecuária? Esse momento a gente visualizou isso lá no ano de 2010, 2011, quando a gente começou a fazer alguns consórcios entre milho e braquiária. Na época, atendidos por uma consultoria, a consultoria trouxe algumas informações que poderiam agregar em relação à parte do consórcio. Na época começamos com milho, braquiária rosiensis e depois nós evoluímos isso para outros tipos de forrageiras junto com milho. Testamos já piatã com milho, testamos alguns pânicos com milho, até que uns anos mais recentes a gente começou a testar a cultura da tamane, que é um pânico com soja. E a gente vê que esse trabalho já vem sendo desenvolvido há um bom tempo, Zago? Sim. Já deve ter mais de 20 anos que eu não acompanhei desde o início. Esse trabalho foi começado na Embrapa Arroz e Feijão. Eles começaram com braquiária, mas é um desafio muito grande fazer o consórcio de capim com soja, porque a soja tem porte baixo e nossos capins são vigorosos, Então, o pessoal parou um pouco com esse trabalho no início de 2000. Aí nós vimos essa possibilidade de consórcio como um grande avanço na integração lavoura-pecuária, porque a soja ela avança, ela é a principal cultura na integração lavoura-pecuária e na pecuária nós temos a pastagem. Então um casamento perfeito, só que o desafio era grande. Aí nós estudamos vários cultivares de capim, encontramos alguns interessantes, porém não viabilizava a safrinha, por exemplo, o Massai que a gente tinha tempo atrás. É um capim que vai muito bem nesse consórcio. Só que chegava na safrinha ele produzia muito pouco aqui na nossa região, porque é um pouco mais fria, dava doença. A gente chegou depois no Aruana, também foi muito bem, mas era um capim com uso muito restrito, Semente não tinha disponível, pouca semente, um ano a gente conseguia, outro não. Até que chegou o tamane, desculpa. Aí o tamane realmente ele se adequou a essa prática. E pelo porte baixo, crescimento inicial mais lento, e aí ainda tinha a questão da forma de plantar, que também nós resolvemos lá mais atrás um pouco. Se plantava junto o capim e a soja. E quando se plantava junto os dois, nós tínhamos problemas de controle de plantas daninhas, principalmente de folha estreita. Então a lavoura ficava muito feia, não fica essa condição que a gente está vendo aqui. E também quando se plantava junto, precisava fazer 2 supressões do crescimento do capim. Então tinha que fazer 2 controles no crescimento do capim, o capim facilmente passava do ponto. Aí surgiu essa ideia de a gente plantar posteriormente à emergência da soja, retardar a semeadura do capim. Isso aí deu uma vantagem muito grande. Tinha uma certa resistência, como a gente falava, não, vai ter que fazer 2 operações. Mas a operação do plantio do capim a gente faria normalmente depois da colheita da soja. Então a gente foi trabalhando plantadeiras e quando se retardou o plantio do capim, em 2 a 3 semanas, aí a gente conseguiu um resultado muito bom. Em geral não precisou mais controlar o crescimento do capim, a soja fecha e o capim diminui o crescimento, diminui a competição e praticamente a gente já trabalha com esse sistema para não afetar o rendimento da soja.
Então a gente trabalha com soja com rendimento normal, a gente tem além da soja o capim na sequência. Bacana, né? Olha, no programa de hoje você vai saber como foi feita, né, a aplicação desse processo aqui na propriedade Estância Rosa Branca, né? Quais foram o período, né, para o plantio correto do capim, porque existem processos que precisam ser respeitados para conseguir dar esses retornos. E daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo e agora tem oportunidade para você aí que quer buscar as melhores soluções para o campo. É a Germipasto ao seu alcance. Me chamo Túlio, estamos localizados em Pirapora, norte de Minas. Somos da empresa Fertag, representante da Germipasto. Estamos aqui hoje para falar uma dica importante. A dica de hoje é economia em uma reforma de pastagem. Como economizar, né? Como você conseguir fazer um operacional numa reforma de pastagem que realmente viabiliza o processo, né? E para falar melhor disso, nada melhor que realmente englobar juntamente a essa reforma a Vedetec. Então nós temos uma máquina de alta precisão e de alta tecnologia à disposição do produtor rural hoje. Então nós temos a semente incrustada que já passou pelo processo de melhoria e tecnologia ao longo dos anos. Então por que não usar uma máquina que realmente consiga agregar e distribuir esse produto de alta qualidade e de alta tecnologia, né? Então a plantadeira, você consegue distribuir tanto na frente do trator quanto no terceiro ponto. Caso a distribuição você queira economizar no seu processo de operação, é realmente fazer duas operações em uma só, né? Então, a partir do momento que você usa a plantadeira no trator na frente, você consegue vir tampando de acordo com a largura do seu implemento. Então isso favorece tempo, favorece economia, né? E isso é tecnologia. Isso é Germipasto, isso é Fertag. Espero ter ajudado e se tiverem interesse de realmente saber um pouco mais sobre esse processo, um pouco mais sobre como economizar mais, com mais produtos ou serviços ou até em processo durante uma reforma de pastagem, conta com a gente está à disposição do amigo produtor. O telefone da empresa é DDD 38 3743 9900 ou pelo celular DDD 38 98414 6569. Contamos com a presença de todos. Voltando um pouquinho, Carlos, sobre a questão da ILP, né? Você acha que hoje isso é uma necessidade, nem vou dizer mais uma tendência, mas uma necessidade do produtor conseguir se manter no mercado cada vez mais competitivo, né? Como que foi essa migração da pecuária para o processo de integração? Como que foi esse momento para vocês aqui? Como nós fazemos o ciclo completo da pecuária, a gente viu uma certa necessidade de ter um pasto mais vigoroso na época do inverno. Então, com isso, né, com essa necessidade de ter esse pasto, a gente começou a incorporar em áreas que antes iriam ser milho, talvez um milho já entrando numa época mais arriscada de ter sucesso em função de geada e estresse hídrico, e a gente começou a incorporar nessas áreas de milho um pouco de pasto. Isso foi fundamental, porque é uma época que a gente tem pastos muito fracos, né, para poder fazer uma terminação de uma vaca de descarte, ou para poder receber a recria. Então a gente começou com o tempo incorporando algumas áreas de inverno, sendo esses pastos pós-soja. Então isso foi fundamental para o nosso modelo de integração lavoura-pecuária, né? Porque essa propriedade aqui ela faz parte de um grupo que tem outras 4 propriedades e ela é uma propriedade de terminação. Então nessas áreas onde tem o consórcio de soja com tamanho é onde a gente faz a terminação de, por exemplo, vaca descarte, ou nós preparamos alguns animais de recria, machos em recria, que vão para confinamento ou semi-confinamento.
Então, ter essas áreas de Tamani, consórcio com soja, antecipando esse período, né, que aqui, pós a colheita da soja, nós vamos ter mais uns 45 dias até formar. Se fosse uma época normal, seria mais ou menos uns 90 dias até ter a formação. Então a gente ganha 45 dias de período, né, que esses animais já podem vir para cá, tirando esses animais de uma lotação mais alta nas outras propriedades, que facilita muito o nosso manejo, né? Bacana, ou seja, você tem aí então uma antecipação desse pasto e conseguindo aí, né, consequentemente, essa entrada mais cedo dos animais, né, o que dá aí bons resultados lá na frente. E como foi, né, que vocês se conectaram e você abriu aqui as porteiras para a Embrapa e o Zago chegou explicando um pouquinho sobre esse estudo, como foi a escolha da área aqui? O processo, né, a conexão com a Embrapa começou num evento que a Associação dos Agrônomos de Rio Brilhante fez em parceria com a Embrapa. Naquela ocasião, eu conheci um pesquisador chamado Márcio Ito, e o Márcio Ito me apresentou para o Zago, na época, né, falando dessas parcerias entre a Embrapa e o produtor rural. Então foi a partir do momento que a gente começou essa conexão, né, de fazer essas parcerias, esses testes, esses experimentos. Então isso começou já há uns 4 anos, né, Zago? Mais ou menos isso, né? 4, 5. 4, 5 anos. E a gente começou a fazer uns testes aqui já colocando épocas de semeadura da forragem em relação à soja, né? Fazendo a lanço, fazendo nesse momento aqui, que é 30 dias após a semeadura da soja, fazendo pós-soja. E essa relação foi sendo estreitada, né? Depois disso a gente já trabalhou mais a fundo essa parte do consórcio a soja com Tamani e alguns outros experimentos que a gente vem conduzindo. Então essa relação começou já há uns bons anos já com a Embrapa. Bacana. E aí vocês chegaram aqui nessa propriedade, né? E como foi a implantação desse processo aqui dentro da propriedade, a escolha da área, Zago? Nós precisávamos de uma área que representasse aqui a lavoura do Carlos e que se encaixasse no sistema dele de produção. E na época nós tínhamos um projeto, e esse projeto foi implantado aqui em Anaurilândia. E o produtor demanda muito pela sobressemeadura. Quando fala em consórcio, ele acha meio complicado, mas ele... Mais resistente. Então o pessoal queria sobressemeadura, semear antes de cair a folha da soja. E isso foi feito aqui. Então aqui nós fizemos 3 áreas. Aqui na Aurilândia, um o consórcio, outro a semeadura do capim antes de cair a folha da soja, para germinar esse capim. E a hora que colhesse a soja, o capim estaria germinado. E um outro capim plantado após a colheita da soja. Só que nós tivemos um problema. Nesse aqui formou bem, nesse método. Pelos outros 2 métodos, nós tivemos o problema do percevejo barriga verde, que é um problema para os pânicos agora recente. Nos últimos 4, 5 anos, ele tem sido um problema muito sério. Então o percevejo barriga verde, o capim germina, não tem outra cobertura verde para ele atacar, ele vai atacar o capim. Ele mata a gema apical, o capim começa a colocar outra gema, ele ataca novamente. E só com a pulverização de inseticida não resolve o problema. Então isso a gente está trabalhando hoje com o controle de percevejo através do tratamento de sementes. Está funcionando, a gente está estudando isso ainda mais, mas vai ter um outro caminho aí. Então, através desse consórcio, ele foi mais eficiente que os outros métodos. E aqui o Carlos, eu acho que tem um exemplo bem interessante do ano retrasado, né? Foi aquele ano que foi seco no outono. Então o consórcio estava até nessa área aqui mesmo. Como que foi esse resultado aí, Carlos? Foi aquele ano de 2021, onde foi um estresse hídrico muito grande, além das geadas. Então foi feita a instalação, porém na época que era para vir a cultura, para ter o pastejo, não foi possível, porque teve geada, teve a seca. Prejudicou, né? Bastante. Aí no momento que começaram a vir as chuvas, já no final de julho, agosto, ele começou a voltar. Ele veio no final ali do mês de julho, e aí a gente conseguiu ainda ter uma cobertura, uma forragem, para a gente poder fazer a semeadura da soja numa área muito bem coberta. A gente ainda conseguiu até fazer um pastejo nessa área, entendeu? Porque ele cresceu muito rápido, né? Um solo muito bem nutrido, muito bem corrigido. Então faltava o quê? Faltava um pouco de água. Então a gente, assim, mais uma vez mostra a eficiência do sistema nesses sistemas integrados, né? Bacana. E aí, em relação à testemunha, que era a área do lado aqui, ó, não se formou, o pasto ficou... não teve umidade para a germinação da braquiária, né? Então ele só teve o capim consorciado. Então essa é uma vantagem, embora tenha algum risco esse método, um pouco mais trabalhoso, mais técnico, mas se diminui o risco porque a gente está antecipando o plantio do capim. A gente ainda pode fazer a correção depois da colheita da soja. Se caso não formar, se tiver algum problema, a gente pode corrigir.
Agora, quando a gente semeia o capim logo após a soja, nós não temos mais tempo para fazer um novo plantio. É muito curto esse período entre o final da chuva, depois vem um período mais seco, vem geada. Já começa a todas ficar mais difícil. as dificuldades, né, climáticas, né? Então a recomendação para quem pensa em optar aí pelo Tamani seria para aquele que quer um pasto mais cedo ou teve algum problema no desenvolvimento da soja ali, ou plantou uma soja mais tardia, seria isso? Exato. E pode entrar no planejamento também da propriedade, né? Ter um talhão ou dois com esse consórcio para ter esse pasto mais cedo. Porque uma das reclamações de quem faz integração é a falta de pasto nessa transição da soja para o capim. Atrasou a chuva, deu algum probleminha na emergência, atrasa esse primeiro pastejo e a pessoa precisa de pasto, porque vai começar a diminuir a produção de forragem. Então, se tiver uma parte da propriedade com essa tecnologia, ele já tem pasto mais cedo para colocar os animais. Bacana. Olha, o bate-papo tá legal, tem muita coisa para a gente falar ainda. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar dos processos, como foi a implantação do sistema de consórcio da Tamani aqui na soja e também muito mais informações sobre as sementes Germipasto. Eu já volto. Cultivo da soja para a produção de capim, que em 1996, no Mato Grosso do Sul, os agricultores Derlis Cariotti e Valmor Fornari fundaram a Germipasto, empresa conceituada na produção e comercialização de sementes forrageiras. Desde os campos próprios de produção, desenvolvemos ferramentas e tecnologia para gerar sementes com procedência e alta qualidade. Com apenas 2 anos de fundação, levamos ao mercado as primeiras sementes forrageiras incrustadas. Isso permitiu ao produtor revolucionar a formação da pastagem através do uso de sementes de melhor qualidade. De lá para cá, evoluímos e desenvolvemos um pacote de tecnologias exclusivas Germipasto. Hoje, presente em nosso portfólio como a VDTech, Semente Select e Grafitada. A Germipasto se destaca por sempre acompanhar o desenvolvimento do mercado forrageiro. Fazemos parte do Semente Legal, programa certificado pela Septis Agro, empresa de referência mundial em tecnologia de rastreabilidade que qualifica a conduta de todos os setores da empresa e avaliza a competência das nossas ações e produtos. Desta forma, disponibilizamos a transparência do caminho da nossa semente, para que o produtor tenha confiança e melhor qualidade no sistema produtivo. Produzimos e tratamos a semente para gerar alimento, progresso e tecnologia. Mais do que isso, somos resultado de confiança, entrega e compromisso com sonhos que já são realidade. Germipasto, sementes para um futuro melhor.
Muito bem, estamos de volta, direto daqui de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, na propriedade Estância Rosa Branca, né? Onde está sendo feito um estudo com a Embrapa Agropecuária Oeste do consórcio do Tamani em lavouras de soja. E a gente está na propriedade que tem 1.500 hectares, mas o experimento foi feito aqui numa área de 41 hectares, é isso mesmo, né, Carlos? Isso mesmo. O experimento foi realizado nessa área de 41 hectares, onde estava já no nosso planejamento de fazer esse consórcio, porque esse consórcio aqui dentro, como já entrou dentro dos nossos processos de produção e de integração, ele não fica exatamente na mesma área todo ano, ele vai trocando de área. Então esse ano nós decidimos fazer nessa propriedade em 41 hectares e em outra propriedade a gente também decidiu fazer em uma área aproximadamente de 50 hectares. Bacana. E Carlos, quais são os gargalos que vocês tiveram aqui na implantação desse sistema e também na forma de implantar o ELP aqui na propriedade? Especificamente em relação ao consórcio de soja com Tamani, inicialmente o desafio foi a questão de máquinas adaptadas ao sistema. Nós tivemos que adaptar uma semeadeira para essa situação aqui, que pudesse entrar na linha intercalar da soja. Aqui é uma soja semeada com espaçamento de 60 centímetros. Então isso facilita muito a operação, porque daí não há pisoteio nessa soja no momento da entrada da operação. O outro desafio que acontece é um desafio climático, né? Ocasionalmente, quando a gente faz a semeadura, não há chuva ou há chuva em excesso, isso pode interferir na germinação da cultura. Esse ano especificamente, a semeadura da soja foi num momento muito seco. Então, assim, a cultura ficou com uma população um pouco baixa e isso, em alguns momentos, a gente pensou se daria ou não para fazer o consórcio, no sentido da competição do consórcio com a cultura. Então, nós avaliamos isso ao longo do ciclo e a gente viu que não foi necessário isso. Aqui é uma soja semeada próximo do dia 7 ou 8 de novembro e o consórcio foi feito próximo do dia 20 de dezembro. Então tem um período, né, entre a semeadura da soja e a entrada para fazer o consórcio. Muito importante, o consórcio ele é feito, essa semeadura da Tamani é feita, tem que se atentar ao momento da aplicação do herbicida pós-emergente. Ou você faz o pós-emergente e já faz a aplicação, a semeadura, ou você faz a semeadura e nesse intervalo, antes de germinar, você faz o controle pós-emergente. Caso você erre nesse timing da aplicação do herbicida pós-emergente, você pode vir a controlar a cultura com a qual você acabou de semear. Então tem que ter muito atenção a esse timing, né, em relação à semeadura, porque daí essa é a última entrada. É importante então estar atento, né, a esse processo, a esse timing que ele falou, para você não ter problemas lá na frente, né, e perder também em produtividade. Isago, falando um pouquinho assim sobre os resultados, né? Como foi que isso agregou para o produtor? O que isso reverte em produtividade, tanto na soja como ali no boi safrinha? Aqui no Carlos nós avaliamos o desempenho animal e lá na Aurilândia. Nos dois locais deu 10 arrobas por hectare produzido na entre-safra da soja. Então a gente espera num sistema convencional tirar de 5, 7 arrobas na safrinha. Então a gente conseguiu um tanto mais nesse consórcio de soja com capim, porque antecipou o pastejo e aumentou então o período de pastejo, de utilização da pastagem. Então é uma forma de se intensificar, se coloca, as culturas começam, uma cultura começa a desenvolver junto com a outra e se diminui então a transição entre culturas, né? E se ganha em produtividade, né? Bacana. E sem perder o rendimento da soja. Essa eu acho que é a mensagem principal. Todo esse trabalho a gente sempre se preocupou em não comprometer o rendimento da soja, que é a cultura principal, né? Bacana. E eu complemento ainda, Zago, a questão da operacionalização na colheita. Não há dificuldade na colheita da soja com esse porte do capim, ele não afeta porque rendimento. Às vezes é uma dúvida, né? Ela vai Sim. atrapalhar, até pela característica do Tamani, né? Às vezes fala, mas Itocera, isso pode prejudicar na hora de passar a máquina e tal. Então isso não aconteceu. Não houve problemas na colheita, o porte da cultura ainda é muito baixo para ter alguma interferência ali no momento do processamento de colheita da cultura. Então a gente não viu perdas em nenhum momento fazendo esse sistema aqui na propriedade. Que bacana. Ele falou de produtividade. Quais foram os resultados de fato que vocês encontraram aqui, tanto no volume, né, de sacas aí da soja, como também no boi safrinha, na arroba? Eu acho que a principal situação aqui no caso é essa antecipação, né, da entrada do gado e não dá interferência na produtividade da soja. Em áreas onde não foi feito o consórcio e áreas onde foi feito o consórcio, as produtividades foram praticamente as mesmas. E em alguns lugares até a produtividade da soja foi um pouco acima. Entendeu? Então o principal é não estar interferindo
na cultura da soja, que é a principal cultura, que é o objetivo da época do verão, e a gente conseguir antecipar esses animais aqui para fazer um pastejo bem antes da época normal. E para não haver essa competição, é importante ressaltar isso que o Carlos falou anteriormente, né? Respeitar os processos, as supressões ali no momento exato, para não ter esse problema lá na frente, né, Zago? Sim, e além disso, a gente tem que destacar cultivar de soja. Ela tem que ter uns 70 a 80 centímetros pelo mínimo, até 1 metro, 1,10 m por aí. Se ela tiver porte muito baixo, em geral essa entrelinha não fecha bem. Não fechando, o capim ele desenvolve e compete com a soja. Então, para não ocorrer isso aí, nós temos que escolher umas cultivares com porte um pouco mais elevado. O colega Rodrigo fez vários experimentos com cultivares de soja, só aquela soja com meio metro, 60 centímetros, não choveu bem ou porte mais baixo, aí já pode haver interferência. A gente tem que interferir segurando o desenvolvimento do capim. Se a soja for um porte muito alto, 1,40 m, por exemplo, morre muito capim embaixo da soja. Em ano chuvoso, que às vezes acontece. Aqui mesmo teve um janeiro, né, que choveu 25 dias. Mesmo assim ainda formou razoável o pasto, mas a soja começa a camar e aí ela forma camadas de folha e acaba sombreando muito o capim morre por sombreamento. E ali perde já a produtividade lá na frente, né, que o boi vai precisar. Mas isso são casos raros. Cultivar de soja de porte alto, ano de El Niño, que chove muito, mas são mais raros. Em geral, escolhendo esse porte da soja, a gente não tem esse problema de competição e consegue formar bem o capim. Bacana. Bom, a gente lembra, né, você que não sabe, né, ou se atentou, o tamane, ele é um capim de tipo pânico, e geralmente se usa muito as braquiárias como a rusiziense. Aqui o foco não é fazer cobertura de solo, que é a principal característica da rusiziense, né, Zago? Falando dessa característica dessas duas, no caso de uma braquiária, o cuidado para fazer uma supressão, às vezes é até mais, você gasta mais com produto do que um pânico, por exemplo? Aí varia muito. Os pânicos, em geral, esses pânicos, eles são mais tolerantes a alguns herbicidas, principalmente o glifosato. Isso, de certa forma, é interessante. A gente está estudando também dose de produto, e glifosato ele aceita uma pequena dose, não morre e sobrevive, então isso aí. Braquiária rusiense, por exemplo, é muito sensível, já nós testamos isso, é bem mais complicado. Aí você estava falando, a gente estava falando da colheita, outro fator que nos levou a abandonar a braquiária é que se ela passa do ponto, o como dela muito comprido, ele acaba enroscando no molinete. Dificulta, é mais problemático, digamos, a braquiária. É um maquinário nesse depois. consórcio. A única braquiária que tem algum potencial aí é a braquiária paiaguás. Paiaguás. O como é fino, ela acaba não conseguindo sair no topo da soja. Então o perfil cai, o como cai e ela fica embaixo da soja. Mas a gente não chegou a fechar bem ela, ainda faltou mais estudos, mas... Tem sido uma possibilidade para alternativa, para consórcios, né? E uma das orientações, às vezes a preocupação, né, do agricultor é o processo de dessecação. No caso do uso da tamane aqui na soja, isso foi necessário? Qual foi a sua experiência em relação a isso, Carlos? Então, esse talhão aqui é o último talhão que foi semeado soja e é onde a gente posiciona a tamane. Como uma forma de relato, né, aqui a gente não fez a dessecação, né, aqui a cultura está finalizando o seu ciclo naturalmente, porque a gente pensa e tem um certo receio de, em algum momento, fazer essa dessecação e acabar afetando a cultura do tamane, né? Acabar, de repente, assim, a cultura já está com um certo porte, né, bem desenvolvida no momento certo, e a gente faz a dessecação da soja e acaba afetando a cultura. Então, assim, como forma de relato, né, de trazer a nossa experiência, a gente não faz a dessecação nessas áreas com tamane. Não fizemos até o momento. Bacana. Olha, então tá aí o depoimento, né, do pessoal aqui da Estância Rosa Branca. A gente vai continuar ainda falando sobre os trabalhos envolvidos aqui na propriedade. E agora quem traz mais informações para falar um pouquinho sobre as alternativas de cultivares para você fazer uma boa formação de palhada é o Daniel Diraimo, engenheiro agrônomo e também gerente comercial da Germe Pasto. Confira aí. Quando a gente trata do assunto, principalmente do assunto integração lavoura-pecuária, formação de palhada, a gente fala de pequenas quantidades de produto,
a necessidade de semente de qualidade para não ter problema de praga, principalmente, né? Nem invasor e muito menos nematóide, por exemplo, que é fundamental. E a necessidade de uma formação uniforme, uma formação plena aí de toda a área. Então é determinante que o produtor trabalhe com qualidade. E quando nós falamos de qualidade, nós temos que levar em consideração, no caso, principalmente da integração de palhada, o tipo de colheita. E aí, em se tratando então da rosizense, mais ainda, por conta, é um material também colhido do cacho, e aí ela sendo colhida do cacho, ela apresenta uma germinação muito baixa e desuniforme. Então o que acontece? Além de não formar, demora, ou parte forma e parte não forma, o produtor precisa colocar uma quantidade maior de semente, e aí o resultado não é satisfatório. Então a Germpasto, por conta do sistema de produção, pelo sistema próprio, onde ela tem o controle da área, a área só destinada para aquela função e o sistema de colheita do chão, a Germpasto garante então a semente livre de impureza, livre de contaminante, livre de nematóide e ainda com uma germinação, uma qualidade fisiológica superior. Consequentemente, o produtor usa menor quantidade de produto e tem um resultado satisfatório. Esse é o foco da Germpasto. Por isso que muitas vezes, quando nós fazemos a recomendação, o produtor fala, não, mas isso não funciona, não dá certo. E aí está aí o resultado. E nesse caso, esse exemplo de 50/6, é o produtor formando um pasto, que trabalhava no sistema tradicional, colocando semente convencional, grandes volumes por hectare, buscando apenas preço. E aí, ao mudar o sistema de utilização, ao trabalhar com VDTEC e ao trabalhar com semente pura, ele consegue sim reduzir custo, saber que ele está realmente jogando a melhor qualidade de semente e com certeza o resultado final, a formação dele. E tecnologia é isso, o produtor tem um resultado superior gastando menos. Economizando, gerando economia e aumentando produtividade aí na fazenda. Olha, e agora a gente vai dar um giro pelo Brasil. Você que está acompanhando aí a gente pode acessar o nosso site germipasto.com.br e conferir aí no mapa, um representante mais perto de você. Confira agora o Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor, me chamo Lucas Paulino, eu sou da Lupa Agroambiental, eu estou em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Eu queria deixar uma dica para vocês que seria com relação à intensificação da pecuária hoje no Brasil. Então, um dos gargalos principais que o produtor pode estar trabalhando com isso seria o piqueteamento. E como que a gente trabalharia isso? A gente utiliza de N fatores, desde o cultivar, tipo de solo, clima, a quantidade, o quanto o produtor quer tecnificar essa área para poder intensificar ela o máximo possível, pensando em viabilidade. Então, não seria somente a venda da semente. Então, a gente tem que agregar tudo isso para poder chegar ao máximo de eficiência possível nessa propriedade. Um dos principais fatores que a gente utiliza é o distanciamento onde o gado vai pastejar para a área de coxo e a área de bebedouros. Então, para não fazer com que esses animais andem bastante, minimizar essa perca de energia através desse deslocamento desses animais. Então, um dos princípios que a gente utiliza é esse. Para saber mais sobre intensificação de pecuária e essas áreas de piqueteamento, entre em contato com a gente através do telefone 67 3596 5151 e do telefone WhatsApp 67 98117 3145. Olá, amigo produtor, sou engenheiro agrônomo Yuri Asuna, sou representante Germipasto aqui na região sul de Mato Grosso. Estou exatamente localizado na cidade de Jucimeira, Mato Grosso. Minha empresa foi fundada em 2016 com o nome Produzir Agricultura e Pecuária, pensando sempre em trazer tecnologia
informação e produção aos nossos amigos produtores, sempre com companheirismo, respeito e honestidade. O nosso atendimento sempre é focado em consultoria técnica e juntamente com análise de solo, com recomendações de melhores forrageiras. Então, sempre pensando em produção, sempre pensando em ganhos. Também trabalho com nutrição, né? Nutrição animal, trabalho com milho, silagem de milho, né? Sempre focando na integração. E também agora estou focando na fertilizantes, né? Fertilizantes para que a gente possa estar integrando um portfólio bem completo de tecnologias e incrementando mais produção e produtividade aos nossos amigos produtores. Para melhor atender nossos clientes, junto com a Germi Pasto, temos um grande leque de produtos a oferecer aos nossos clientes, como a Select, né, a mais recomendada para a pecuária, a grafitada, mais recomendada para a agricultura, e também temos de alta pureza. Então temos variedades todas disponíveis no mercado, como as braquiárias, pânico máximo, e também trabalhamos com a mais versátil das semeadoras, que é a VDTEC. É uma semeadora elétrica que ajuda muito o produtor na distribuição e na economia de plantio. Então, juntando toda essa tecnologia, a gente pode acrescentar economia e produtividade ao cliente. Como estratégia de produtividade, sempre recomendamos a integração lavoura-pecuária, que é uma grande tendência aos produtores da região, por termos clima e terras propriáveis a isso. Então o produtor pode estar produzindo milho, produzindo pastagens de qualidade simultaneamente em sua propriedade, aproveitando melhor a sua área de produtividade. Então, nós como engenheiros agrônomos, estamos aqui para fazer recomendações de adubação, recomendações de melhor forrageira, recomendações do melhor milho. Então, é uma tendência de sucesso para a sua propriedade. Para entrar em contato com a Produzir, 669-9643-9637. Estamos disponíveis também pelo WhatsApp. Olá, amigo produtor de todo o Brasil. Sou o Rodrigo de Oliveira, representante comercial da Germi Pasto Sementes de Pastagens. Estou aqui à disposição para estar atendendo todos vocês com produtos de qualidade, sementes de qualidade. Temos a VDTEC, 4 modelos para estar atendendo a necessidade de todos. Temos sementes Select na VC75, sementes convencionais VC50, sementes puras na VC80, produtos de alta qualidade dos campos próprios de produção da Germi Pasto. Estamos à disposição para estar atendendo todos vocês aqui de todo o Brasil. Pode entrar em contato comigo pelo telefone 67 99856-2457 ou pelo meu e-mail rodrigo@germipasto.com.br ou também pelo meu telefone do meu ramal 3389-6702. Entre em contato comigo que eu estarei à disposição aqui para estar atendendo todos vocês. E vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse spoiler, né, de consórcio falando sobre Tamani com soja, que vai ser lançado ainda este ano, é promessa aí da Embrapa Agropecuária Oeste, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu já volto. As
solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Já é mais do que comprovado que o uso da braquiária na formação da palhada no sistema de plantio direto melhora na microbiota do solo, ajuda na descompactação, além de trazer mais produtividade na sua lavoura. Para encontrar o capim ideal para a sua região, entre em contato com a Germipasto, empresa referência em sementes de pastagens no Brasil e na América Latina. Tenha mais qualidade na formação da sua palhada com a semente Germipasto. Germipasto, só quem produz pode garantir segurança e resultados na produtividade. Muito bem, estamos de volta diretamente daqui de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, edição especial do Conexão Rural, falando sobre o consórcio de tamanho, um pânico, gente, isso mesmo, com soja. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Carlos, né, um dos sócios da propriedade Estância Rosa Branca, e também o Luiz Zago, né, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. E você confere agora Germipasto ao seu alcance. A força de vendas da Germipasto, a gente já fala aqui que está em todo o Brasil. E aqui na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, você pode procurar a Casa da Lavoura para encontrar aí as melhores soluções no campo. Confira aí. Olá, eu sou o Marcos da Casa da Lavoura, aqui de Douradina, Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui na propriedade, né, do senhor Lúcio da Malha, um parceiro nosso da Casa da Lavoura, né, cliente, onde a gente trabalhamos aí com a Germipasto, uma parceira nossa, e aí estamos implantando aqui a braquiária rosiziense, né, em consórcio com o milho safrinha, né. Um bom plantio começa na qualidade da semente, né? Então a gente sempre procura uma semente de qualidade que você possa esperar, conseguir aquele resultado esperado naquele seu investimento, né? E essa braquiária grafitada de boa qualidade, VC alto, a qualidade, pureza bom, né? É onde garante essa produtividade pra gente, né? O que a semente da Germipasto tem colaborado com o senhor dentro do sistema, né? No caso aqui a gente está implantando junto com o milho safrinha. O que o senhor está vendo de resultados aí dentro dessa implantação? Porque a gente precisa ter um custo que seja viável, né? E a Germipasto tem um bom preço, né? E principalmente preço-qualidade, ou seja, eu tenho uma boa matéria-prima, uma boa semente para implantar o meu sistema num custo razoável, né? E ao longo desses anos eu tenho visto que eu tenho obtido o resultado esperado, né? Qual que é a importância para o senhor de usar a braquiária no sistema do senhor aqui? A nossa região aqui, nós estamos num clima tropical, onde a degradação da matéria orgânica é muito rápida. Então nós temos que ter um aporte muito grande e a braquiária é um dos
dos materiais para cobertura que consegue isso. Eu só consegui aumentar o meu nível de matéria orgânica no meu solo após o uso de braquiária. Braquiária no sistema. Isso, usar braquiária no sistema foi onde a gente consegue. E quando você melhora o nível de matéria orgânica, você melhora o fornecimento de água e nutriente para a planta, mesmo ela sendo uma planta concorrente, mas o sistema é melhor do que sem. Seu Lúcio, o senhor se considera um cliente satisfeito usando os produtos da Germipasto? Já faz muito tempo usando a semente da Germipasto, né? Mas o que deixa a gente satisfeito e voltar a procurar é principalmente a qualidade esperada, ou seja, aquela hora que a gente abre o saco e põe na plantadeira, na semeadeira, é aquela matéria-prima esperada, né? De pureza e de vigor e de UVC, né? Então, onde você consegue manter um stand compatível com o que você está fazendo, né? Muito obrigado, seu Lúcio, por ter conhecido um pouco mais da sua realidade aqui, tá junto na lavoura, né? E se você quiser saber mais sobre produtos da Germipasto, né? Braquiárias, sobre a VDTEC, procure a gente na Casa da Lavoura. Tá? Meu telefone é 996370222 e o da Casa da Lavoura é 3412-1171. Muito obrigado. E estamos aqui de volta, né, com esse bate-papo muito bacana, produtivo aí para você abrir a sua mente e ver outras opções que vêm sendo estudadas, né, por empresas sérias como a Embrapa. E o Carlos contando pra gente aqui também, né, a experiência, né, no dia a dia. Já são quantos ciclos já adotando a tamanho aqui no consórcio? Em área comercial, esse aqui é o segundo ano que a gente coloca em área comercial. Inicialmente a gente fez só nessa propriedade, esse ano a gente já estendeu para outra propriedade do grupo. E a gente vem vendo benefícios muito importantes, né? Quando a gente faz a comparação num sistema que é semeado em consórcio com a soja, como esse da Tamani, antecipando os ganhos, né? A Tamani, em relação aos rozienses, por exemplo, nós temos observado que os ganhos por animal, o ganho médio diário de quilos é maior e proporciona lotações também um pouco maiores. E não é um sistema muito oneroso, né? Aqui, fazendo a semeadura com aproximadamente 400 pontos de valor cultural, a gente teve um custo de aproximadamente 300 a 320 reais para a semente. Então não é um custo muito fora e é bem possível de ser aplicado. Bacana, então essa é uma realidade aí que fica acessível ao produtor, né, Zago? Sim, porque o que ele vai fazer aqui, na realidade, vai antecipar o plantio do capim. Ele iria semear posteriormente. Na área, há 2 anos, quando foi plantada essa área aqui, nós acompanhamos o plantio, gastou 4 horas, 4 hectares por hora, na realidade, foi o rendimento da máquina, 4 hectares por hora. Então é um rendimento relativamente bom, acho que era 9 linhas, se não me engano, a máquina. Então é um rendimento aceitável, assim, no plantio. Pode ser um pouquinho mais lento, talvez, que o plantio posterior à soja, pode ser, mas equivale a quase o mesmo custo. Semente é praticamente valor semelhante também. E nós temos a vantagem desse capim, que ele é um pânico máximo, igual ao Zuri, só que o Zuri é mais produtivo, mais difícil de manejar e a qualidade não é tão boa quanto esse. Então esse aqui tem melhor qualidade, embora ele produza menos, um pouquinho que o outro, que o Zuri, nós acabamos compensando pelo tempo, né? Pela antecipação do pastejo. Olha só. Então é um capim bastante interessante para terminação de animais na safrinha. E como você tem anotado o desempenho animal com esse resultado aqui? Indubitavelmente o desempenho aqui é bem superior às áreas de rozienses, né? Como o Zago mesmo acabou de dizer, é um capim mais nutritivo, então ele permite, além de uma lotação maior, um ganho de peso maior também. Então ele acaba entregando os resultados superiores à roziense. Bacana, e Carlos, e quando a gente fala, né, da escolha da cultivar e do tipo de semente, isso também é fundamental para ter aí bons resultados, né? Qual que é o impacto, né, da qualidade da semente forrageira para se fazer um consórcio? É muito importante que a semente forrageira venha com valor cultural adequado a essa situação, né? A gente tem que ter fornecedores muito qualificados, que entregam sementes de qualidade, para a gente ter confiança que a semente vai germinar, vai ter um bom vigor numa situação como essa aqui.
Bacana. E aqui você utilizou sementes puras, revestidas, como foi a escolha? Nós utilizamos aqui uma semente revestida, uma semente, ela é pura e revestida. Então nós fizemos a aplicação aqui de aproximadamente em quilos, em torno de 7 quilos, 7,3 kg e foi isso. Bacana, então deu esse resultado aqui, indo para o segundo ciclo, né? Se Deus quiser, muita produtividade aí pela frente, já está fazendo a colheita aqui da soja. E na soja, quando foi o retorno que você teve? Porque o Zago ressaltou que o foco também é manter essa alta produtividade na soja, né? Nessa nossa região aqui, em anos quando chove normalmente, a produtividade é em torno de 60 a 65 sacos de soja. Então, assim, como eu tinha dito anteriormente, o mais importante é que a cultura, a Tamani, ela não interferiu no rendimento da cultura, né? Mesmo em anos secos, também não houve interferência da Tamani na cultura. Ano passado foi um ano um pouco mais seco, nós tínhamos a área sem o consórcio e com o consórcio, então as produtividades em ano seco foram também muito semelhantes. Bacana. E como pode ser feita a distribuição, né? O Carlos, se puder contar pra gente como foi feita a distribuição dessa semente forrageira, né? E as opções que o produtor tem aí, Zago, também, para fazer essa distribuição. Então aqui nós usamos uma semeadeira adaptada, né? Nós adaptamos a semeadeira para poder fazer esse processo. A gente adquiriu uma semeadeira usada e nós colocamos uma caixa de semente menor. Fizemos algumas adaptações na roda compactadora para poder conseguir fazer a semeadura já com a soja, ela é um pouco mais levantada, com a soja já com porte mais avançado. E foi isso que nós fizemos. Né? Foi na linha mesmo? Foi na entrelinha, né? Entrelinha. Entrelinha. E ressaltando aqui que é uma semeadura de soja com espaçamento de 60 centímetros. Bacana. Isso poderia ser feito a lanço, por exemplo, Zago? Nós já testamos isso a lanço, ele não funciona bem, porque as plantas germinam em diferentes momentos. Então vai ter uma planta que vai germinar no momento ideal, vai ter outra planta que vai demorar muito a germinar. Quando se atrasa muito essa germinação do capim, a soja fecha, sombreia muito, essa plantinha é muito jovem, ela acaba morrendo. Então o que a gente gostaria de ressaltar, que a densidade de semeadura aqui, convém jogar uma densidade relativamente alta, 4 kg de sementes puras viáveis, que mais ou menos que o Carlos colocou, porque nós temos plantas que às vezes morrem com o sombreamento da soja. Se nós precisarmos utilizar herbicida, algum perfil, alguma planta acaba morrendo se precisar controlar o crescimento do capim. Então nós optamos sempre por uma densidade de semeadura mais alta. A questão da plantadeira, outra coisa que a gente recomenda, disco, um limitador de profundidade no disco. Isso aí ajuda muito a melhorar a qualidade do plantio. E uma roda compactadora na linha, porque às vezes a gente tem pouca umidade no solo, mas é suficiente para emergir o capim. Se a gente não compactar, essa semente não tem aquela umidade, toda aquela umidade que está ali não está disponível para a semente. E aí a semente nasce mal, tem um período às vezes de uma semana sem chuva, aí dá mais falha. Então se a gente melhorar a qualidade do plantio, nós melhoramos, temos mais garantia na implantação do capim. Olha, então você está conhecendo em primeira mão aqui, né, esse estudo na prática, né, do consórcio do Tamani na lavoura de soja. E a gente vai ressaltar agora aqui com o Zago, né, que esse tipo de consórcio é preciso ter uma condição de solo também que atenda às exigências da cultivar, né, Zago? Sim, como por ser pânico, ele é um pouco mais exigente em termos de fertilidade do solo. Então é importante fazer alguma correção para ele entrar no sistema. Agora, quando se planta soja, o solo já é corrigido, já é adubado, então tem uma fertilidade mínima e já é suficiente para o capim. E essa tecnologia, então, tem um grande potencial de expansão com a expansão da soja. Por quê? A soja hoje ela ocupou as áreas mais férteis e tem uma previsão dela expandir muito nas próximas décadas, porque tem uma demanda muito grande de soja. Então, onde essa soja vai expandir? Em solos arenosos com algumas limitações, seja de fertilidade, seja climática. Então, normalmente, onde está entrando soja hoje, nesses solos mais arenosos, principalmente no leste do estado, nós temos umidade para uma cultura, e essa cultura é a soja. Não tem aquela possibilidade de fazer a dobradinha soja-milho. Então, a segunda cultura, inevitavelmente, vai ser pasto, seja para cobertura de solo, seja para a utilização na pecuária. Como já tem pecuária nessa região, é um casamento perfeito. Perfeito. E no caso do Massai também é recomendado quando? O Massai, as mesmas recomendações que a gente tem para o Tamani, nós temos para o Massai. Só que o Massai ele ainda cresce um pouquinho mais lento, então o risco é menor ainda. Para a nossa condição, ele não foi muito interessante devido ao frio.
Então, para essa região mais sul, ele colhe a soja, ele começa a rebrotar, dá um friozinho, ele para de crescer, tem um pouco mais de doença, pode aparecer com frio, mas o maçai é um capim para lugares mais quentes. Então, para regiões, digamos, de Campo Grande para cima, para solos um pouco mais pobres, porque ele tolera solos mais pobres também, semelhante a uma exigência de uma braquiária. Então, o maçai pode ser utilizado nessas condições. É claro que se tiver que optar por um ou outro, eu optaria pelo tamanho numa condição boa, porque ele tem melhor qualidade. Né? O valor nutricional depois, sim, no caso da pecuária, é melhor. Exato. Bacana. Bom, a gente já está chegando ao fim, né, dessa edição, né, do Conexão Rural, edição especial. Carlos, para a gente concluir, o que você traz de panorama, né, sobre esse experimento e os resultados disso para a propriedade? Qual que é a sua visão daqui para frente agora? Da escala. Cada vez mais a gente vai implementar nas áreas onde a gente vem abrindo para colocar soja, né, aumentando a integração em áreas de pasto um pouco degradadas, né, onde a gente está abrindo, fazendo as correções, colocando a cultura da soja e dar escala cada vez mais com o uso dessa tecnologia que é o consórcio de soja com tamanho. É esse o nosso objetivo, que a gente pretende o quê? Reduzir cada vez mais o ciclo de abate dos animais, animais que são terminados ainda a pasto, uma parte deles, e eu acho que esse modelo pode ajudar muito nesse objetivo que nós temos. Olha só, então tá dada a dica aí de quem experimentou na prática e assina embaixo, né? Obrigada por receber a gente aqui hoje, viu? Isago, a sua recomendação então para o produtor que ficou curioso, quer saber mais sobre esse modelo, né, esse tipo, formato, vamos dizer assim, de consórcio. Quais são as suas orientações e contatos também para falar com a Embrapa? Certo. Nós precisamos seguir as orientações básicas aí de época de semeadura, tipo de soja, tipo de capim. E tem alguns momentos aqui que são cruciais. Se a gente resolver mudar esse calendário, às vezes a gente se dá mal. Principalmente quando a gente precisa fazer controle do crescimento do capim. Então, se é naquela semana, não é na semana seguinte. Basicamente, a mensagem que eu deixo para o produtor, se fizer esses passos básicos do cultivo, não há comprometimento da soja, nós temos um capim na safrinha melhor que aquele plantado posteriormente. E nós, Embrapa Agropecuária Oeste, estamos à disposição. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 67 9971 8346 ou por e-mail luiz.zago@embrapa.br, que a gente pode tirar as dúvidas, pode contribuir com a implantação desse sistema. É um sistema que tem tudo para crescer e permitirá nós intensificarmos mais a produção de soja e de gado, sem precisar aumentar a área de cultivo. Olha, bacana. Então, se você quer acompanhar de perto, já está feito o convite aí com a Embrapa Agropecuária Oeste. E olha, o programa já está chegando ao fim. Se você quer rever esta edição e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, Germe Pasto, e também estamos nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. É a Germe Pasto levando informação para você, amigo produtor, ter mais produtividade. A gente encerra essa edição com mais imagens daqui da estância Rosa Branca. Até a próxima!